começar a ler aqui o Bhagavad Gita, dando sequência ao nosso estudo. Estamos ainda no capítulo 2. E agora ele vai começar a introduzir alguma coisa sobre yoga, na visão do Bhagavad Gita. Tá? Então, diz aqui Krishna: a sabedoria final de Samkhya foi o que te expliquei até aqui, mas agora precisas ouvir acerca da sabedoria da yoga. Munido dela, ó Arjuna, despedaçarás as algemas do karma. Então, tanto yoga como yoga, tudo está certo, tá no português, independe a pronúncia aí, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Na visão oriental, tanto do hinduísmo como do budismo, a gente pode descrever assim, e também no cristianismo, a gente não é muito diferente aí, essa visão. Eu gosto da imagem do rio. Nós estamos numa margem do rio, certo? Nas terras ali banhadas por uma margem do rio. Aqui está o mundo dos fenômenos transitórios. Está o mundo do karma, certo? O mundo que é regido pelo karma, ou seja, pelas ações e consequências das ações. A gente está sempre tendo que colher os frutos das nossas ações, refazer os mesmos caminhos, trilhar as mesmas rotas, consertar aquilo que a gente desmoronou anteriormente, né? Então esse é o mundo do karma e digamos assim, é o mundo que eles chamam de Maya no hinduísmo ou de Samsara no budismo, por exemplo, né? É o mundo dos fenômenos transitórios. E o que nos mantém aprisionado nesse mundo, nos impede de alcançar a outra margem, é justamente o karma, né? Então ele fala assim: seguindo esse caminho de yoga, você vai despedaçar as algemas do karma, ou seja, vai soltar essa corrente que está prendendo o teu pé aqui nessa margem do rio, atingir a outra margem. O que tem na outra margem do rio, né? É o Nirvana, é o Samadhi, é a terra prometida, é o reino de Deus, o reino dos céus, tudo são nomes para dizer da mesma coisa. É um estado interior, tudo isso é dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência que se passa, né? Então, é isso que eles chamam de libertação, ou de união, certo? Yoga é união. Então, estabelecida a união da consciência individual com a consciência universal, com Deus, esse ciclo se quebra, as algemas do karma se quebram. É isso que ele está dizendo. Então, dentro da visão aqui do Bhagavad Gita, ele vai apresentar para a gente o yoga como a gente pode imaginar assim, como uma pirâmide de base triangular, certo? Um triângulo, são 3 faces, né? Então, uma das faces é o Karma Yoga, ou seja, o yoga da ação, desapegada de resultados, né? O serviço, Seva. Outra das faces é o Bhakti Yoga, da devoção, e a outra das faces é o Gnana Yoga, do conhecimento. E tem ainda um caminho central, que ele apresenta como sendo o mais curto, né? O quarto caminho, o caminho central, que é o que ele vai apresentar aqui como a meditação yogi, assim, né? É mais uma terminologia, isso é mais propriamente do Yogananda, a tradução do Yogananda, do que a coisa pura, assim, mas é o que está no Bhagavad Gita, assim, né? Vamos seguir, vamos em frente. Diga. Então, yoga não tem nada a ver com a visão ocidental de yoga, das posturas, só da ação das posturas. Certo, isso é uma boa pergunta. Digamos assim, isso é parte do yoga. É parte do yoga. Então, assim, nesse yoga central, né, as posturas têm um capítulo, digamos assim, é 1/8 da coisa. Tem 8 partes, né? Tem 8 partes. Algumas partes são disciplinas éticas, que é preciso cumprir. Outra parte, aí são exercícios de respiração e tudo mais. E as posturas, elas visam muito mais a preparar o corpo para dar conta da meditação. Quando a gente senta para meditar, aí dói as costas, aí não sei o que, aí tem um incômodo aqui e tal. E claro, além disso, ela é terapêutica por si só. Ajuda a melhorar a saúde orgânica, a ter mais disposição, mais energia, mais alegria, né? Dentro da visão yoga tem os nadis, né? São como canais, os meridianos da acupuntura, assim, é uma visão muito parecida. E o yoga ajuda a desbloquear também isso. Então é uma forma de terapia também, de cura, certo? Tanto as respirações como as posturas, né? Mas elas não são o yoga como um todo. É que aqui no Ocidente, essa parte foi o que chegou como sendo isso é yoga, né? Mas é muito mais do que isso, por exemplo, né? Algumas linhas de yoga, por exemplo, vão trabalhar unicamente com mantras e mantras devocionais. Isso é yoga, é o Bhakti Yoga, né? Algumas linhas vão se dedicar profundamente ao estudo e à meditação silenciosa. Isso é yoga também.
né? Na visão aqui do Bhagavad Gita, na visão hindu, certo? Não necessariamente tem alguma postura, né? Postura pode ou não fazer parte. Nas linhas que ela faz parte, ela é só um capítulo da história. Normalmente, nas linhas yogis que vão trabalhar com postura, normalmente elas dividem em 8 partes, e as posturas é uma dessas partes, né? Então é mais ou menos assim. Neste caminho, os esforços para uma realização que ainda não se completou não são perdidos, nem existe a criação de efeitos contrários. Até mesmo uma pequena medida desta religião autêntica protege a pessoa de um grande temor. Então, ele está falando nesse caminho de yoga, né? Nada se perde, isso é muito legal, né? Então, tudo que a gente faz dentro do propósito de buscar a Deus verdadeiramente, porque é isso que é yoga aqui nessa visão, certo? Yoga é união, né? Então, ele está buscando a consciência universal, ele está buscando a Arjuna, está buscando se unificar com Krishna aqui, por meio do yoga, certo? Então, tudo que é feito genuinamente nessa orientação, nessa direção, não se perde, né? Então, tudo que a gente adquire, e no Espiritismo tem a mesma visão, né? Uno fala assim, o Espírito nunca evolui, certo? Aquilo que ele adquiriu em termos de evolução, de desenvolvimento espiritual, aquilo é dele. Ele não perde, aquilo pode ficar encoberto durante um tempo por conta de outras ilusões e equívocos, aquilo pode ficar encoberto, mas aquilo já faz parte do patrimônio daquela alma, digamos assim, né? Então, isso que o Krishna está dizendo aqui, nada se perde. Então, vale a pena você investir nisso, porque isso, cada pequeno ganho vai ser seu, né? Neste yoga, o Arjuna, a determinação interna é única, dirigida a um só objetivo. Enquanto que os raciocínios da mente indecisa são intermináveis e se ramificam em diversidade. Os Vedas preocupam-se com os 3 atributos universais, ou gunas. Ó Arjuna, livra-te dos 3 atributos e dos pares de opostos. Perenemente tranquilo, sem abrigar pensamentos de receber e conservar, torna-te estabelecido no eu. Para aquele que conhece Brahman, ou seja, o Eterno, Deus, todos os Vedas e todas as Escrituras não têm mais utilidade do que um reservatório, quando há uma inundação vinda de todas as direções. Polêmico aqui, né, Krishna? Digamos assim. Não, mas é muito verdadeiro isso que ele está dizendo, né? Que uma vez que a gente tenha o contato direto com a divindade, né? Isso aqui perde o sentido, certo? O estudo, tal, isso é importante, né? Até certo ponto, para nos direcionar, para nos guiar. Mas à medida que a alma tem um contato genuíno e verdadeiro e direto, aquilo ali é o que mais vai importar. Ele fala assim, é como você tem um reservatório de água, tem uma inundação vindo de todas as direções, Deus está em tudo, em todos os lugares, né? Então, assim, o que você vai encontrar por meio da leitura e dos estudos, por mais profundos que eles sejam, por mais lindos e poéticos e filosóficos que eles sejam, vai ser sempre uma parcela muito pequena, digamos assim. Quando São Francisco teve o despertar dele, ele não precisava mais de nada, de ler a Bíblia, de nada. Ele já tinha entrado em contato com aquilo que era, né, o essencial. Ele tinha só que viver, né, e passar aquela mensagem adiante. Da mesma forma, o Buda, né? O Buda ficou anos e anos estudando os Vedas, né? E aí ele desistiu de estudar e foi estudar ele mesmo. Porque ele encontrou esse ser divino dentro dele. E aí ele foi ajudar as outras pessoas a trilhar o mesmo caminho. E ele tentou sistematizar isso dentro da visão dele, tornando a coisa mais prática possível, né? Então, isso que Buda fez. Ele vem de uma tradição védica, né? Ele tenta trazer toda aquela simbologia complexa dos Vedas e dos hinos e tudo mais dentro de uma linguagem acessível, que possa o máximo possível de pessoas beber daquela fonte, sem precisar ser um grande erudito, né? Porque os Vedas eram isso, né? São, digamos assim, obras que são pouco acessíveis para a população em geral, assim, né? Sentir prevalece pensar. Oi? Sentir prevalece pensar. Sim, exatamente. Então, o mais importante sempre é o sentir no caminho espiritual, né? É claro que todos eles são importantes. Quando a gente for pensar aqui, vamos
tomar aquela ideia daquela pirâmide de base triangular. Um protege o outro. Isso que é legal, digamos assim. Um protege o outro em que sentido? Vamos supor, eu vou me dedicar somente ao serviço. Beleza. Pode se dedicar ao serviço. Pode ser um caminho para você, não tem problema. Mas, sem um pouquinho de reflexão, de estudo, tanto das leis espirituais, como principalmente do estudo de si mesmo, porque o Gnana Yoga é isso. O Gnana é o estudo das obras sagradas e o estudo de si mesmo. Ele engloba o estudo, certo? Esse é o Gnana, é o conhecimento. E o conhecimento mais profundo é aquele que é de dentro, certo? Então, se a gente não faz esse estudo também, seja por meio de reflexão, meditação, terapia, o que quer que seja, isso também é uma ferramenta que a gente tem disponível hoje, é uma coisa recente, né, na humanidade. Isso tem 150 anos, né? A pessoa pode estar ali na maior das boas intenções e acabar projetando as suas coisas, as suas mazelas interiores no outro, entra no salvacionismo, enfim, uma série de situações em que por não ter um olhar mais apurado, mais refinado para si mesmo, acaba se perdendo também, certo? Se ficar só no estudo, principalmente só no estudo das leis, das obras, das escrituras, a gente pode se tornar um intelectual do espírito. Isso também não resolve bolhufas, certo? Se não tiver alguma transformação de sentimento, se não tiver alguma prática consistente, o que isso resolve? Né? Levar um fanatismo, né? Tá escrito, então Exato, exatamente. Pode levar um fanatismo. Exatamente. O Bhakti Yoga muitas vezes leva a um certo fanatismo. Uma pessoa que leva somente a devoção e ela internaliza aquela coisa de forma tão grande ou de acreditar que aquele caminho é o único verdadeiro, essa aqui é a verdadeira religião, quem não está aqui está perdido, está condenado. Isso é falta de reflexão, né? Falta de estudo, falta de conhecimento. Né? Então, sobre o outro e sobre si mesmo. Exato. Né? Então, um protege o outro. Então, é legal que a gente possa exercitar um pouquinho de cada dentro da nossa prática espiritual, porque eles vão se contrabalançando e se equilibrando, né, para que a gente possa ter uma caminhada saudável. Né? Então, ter tanto alguma prática de servir, de colocar aquilo que a gente tem de bom em benefício da coletividade, no que quer que seja que a gente possa, né? Tanto as nossas práticas devocionais, na oração, nos cânticos, enfim, e no estudo, como que a gente está fazendo aqui, né? Na meditação, no estudo. Isso tudo vai dando, né, ferramentas um para o outro, certo? Como ser humano, tens direito apenas à atividade, jamais aos frutos que resultam das ações. Não te consideres o criador dos frutos de tuas ações, nem te permitas o apego à inatividade. É interessante isso daqui, porque essa é a essência do Karma Yoga. Ele já está dando no próximo capítulo ele vai falar só sobre o Karma Yoga, mas aqui ele já está dando uma introdução no assunto, né? Tem direitos à atividade, jamais aos frutos das ações, porque essa é a essência do Karma Yoga, é a gente fazer o nosso melhor sem esperar nenhum tipo de retribuição. Isso pode parecer estranho, até paradoxal, porque a gente está acostumado, né, a ter algum tipo de retribuição, mas, digamos assim, aquilo que queima as ilusões do ego é justamente essa ausência de necessidade de receber. Porque aqui a gente está ainda muito ligado nessa ordem, certo? Da troca, do dar e receber. A gente quer pelo menos um olharzinho de gratidão. Fui lá, eu preparei um café, e aí, né, digamos assim, você não vai nem dizer muito obrigado, né? Então, retribuição é isso, muitas vezes. Não é necessariamente um pagamento. É qualquer tipo de reconhecimento, de validação. Porque nós, enquanto ego individual, somos muito dependentes de validação. Então, quando a gente faz um movimento de servir, né, seja uma pessoa ou um coletivo, no fundo há sempre uma expectativa de validação a partir daquilo, certo? Olha aí, eu estou fazendo a coisa certa, eu mereço uma estrelinha aí, um joia, um nome no quadro, alguma coisa assim, né? E aí, assim, é preciso se desapegar disso, né? Preciso se desapegar disso. E poder, quanto menos a tua mão direita souber o que faz a esquerda, certo? Esse é o Karma Yoga. Jesus resumiu o Karma Yoga numa frase, né? Não sabe a tua mão esquerda o que faz a mão direita, né?
É tão libertador, né? Sim. Eu sempre, assim, experiência, eu sempre esperava muito. Gente, agora eu tô tão em paz, tão assim, tão leve de fazer, né? Em casa, eu vejo mais, né? Sim. Família, e é um caminho maravilhoso. Isso mesmo. E ele fala assim, nem te permitas o apego à inatividade, porque na Índia é muito forte, já era nessa época e ainda é hoje, uma crença, uma percepção um pouco distorcida de um determinado aspecto, que é o seguinte, né? Como ele falou, a gente está preso nas algemas do karma. O que isso significa, então? Toda ação que é motivada por motivos egóicos, no sentido de motivos egoístas, ou seja, que eu faço para poder receber alguma coisa em troca, né? Que eu faço para poder, nem que seja uma validação, o que quer que seja, eu estou fazendo aquilo já com uma expectativa de ter algum tipo de retorno. Toda ação imbuída de motivos egóicos vai gerar um karma, na visão dele, certo? Então ele fala, então melhor não fazer nada, né? Isso é uma interpretação equivocada. Ele, em um momento, vai dizer assim, não existe essa coisa de não fazer nada. Não fazer nada já é fazer alguma coisa. Não tem como se retirar do círculo da existência. Você está no mundo, né? E estar no mundo é estar em atividade, é estar em relação com os outros. Não tem como se retirar disso. Esquece essa história, né? Tem que fazer, tem que agir, tem que viver. Não tem como se colocar alheio disso tudo, certo? Ele já está dizendo um pouquinho disso aqui. Ó Arjuna, permanecendo imerso no yoga, pratica todas as ações abandonando o apego a seus frutos, sendo indiferente ao êxito e ao fracasso. Essa imparcialidade mental chama-se yoga. A ação comum, praticada com desejos, desejos egoístas, é muito inferior à ação unida à orientação da sabedoria. Portanto, Arjuna, busca abrigo na sabedoria que sempre orienta. Infelizes aqueles que desempenham ações apenas por causa de seus frutos. Aquele que se unificou com a sabedoria cósmica ultrapassa os efeitos tanto da virtude quanto do vício, até mesmo nessa vida. Então ele está só dando as consequências aqui daquilo que ele já trouxe, né? Que as ações precisam ser desapegadas, enfim, que essa é a sabedoria cósmica, que nos coloca para além de virtudes e de defeitos, ou seja, para além da dualidade, para além de êxito e fracasso. É só o desapego mais profundo aqui, é o que nos possibilita ir além desses pares de opostos, além dessas dualidades, né? Eu vou ler só mais um pouquinho aqui. Portanto, devota-te a yoga, a união divina. Yoga é a arte da ação adequada. Aqueles que alcançaram o domínio da mente tornam-se absortos na sabedoria infinita. Eles já não se interessam por quaisquer frutos das ações. Libertos assim da cadeia de renascimentos, eles alcançam o estado que está além do sofrimento. Quando tua inteligência penetrar além das trevas da ilusão, então conseguirás ser indiferente ao que já foi ouvido e ao que ainda será ouvido. Quando, maravilhada pela diversidade das verdades que se revelam, tua inteligência se tornar seguramente ancorada no êxtase da bem-aventurança, alcançarás a união final. Então ele está dizendo aqui, né? Que ao atingir esse estado é atingir a libertação do sofrimento, certo? Porque o estado de separação é o estado de sofrimento. É esse estado que a gente vive. Daí vem, né, por exemplo, o budismo, né, que a gente estava estudando até um tempo atrás, né, com as suas, digamos assim, nobres verdades, né? A primeira diz a vida é sofrimento, né? Ou seja, a vida nesse plano dual, nesse plano de separação, ela é sempre imersa em sofrimento. Ele pode se manifestar das mais diversas maneiras. O sofrimento não é só carência, necessidade, né, doença. O sofrimento está presente no próprio apego, certo? Está presente na própria, sei lá, inveja, qualquer coisa que a gente sinta, isso é sofrimento. Então esse é o estado da alma em separação. Então ele está dizendo aqui, atingir esse estado interno para além da dualidade é o que te vai colocar
além do sofrimento. Estando além do sofrimento, você está além do ciclo de morte e renascimento. Ou seja, você saiu do ciclo do karma, voltando para aquele primeiro capítulo lá, naquela primeira estrofe que ele falou antes, né? Que é o caminho para atingir a outra margem do rio, para ir além do karma, para se libertar das algemas do karma, ou seja, se libertar do sofrimento. Ele está dizendo que é esse, né? Claro que ele tem outros caminhos, ele está apresentando aqui o primeiro deles, certo? E ele nem nomeou assim, mas ele está falando ainda de Karma Yoga aqui, que ele vai dar uma visão geral do Yoga, depois ele vai falar de cada um deles nos capítulos seguintes, beleza? Então paramos por aqui, acho que já está bom. Mestre, fazer